Primeiro, começando falando da inflação, então, porque a inflação é muito importante para a definição da taxa Selic, e ela vindo ruim, a Selic tende a se manter a patamares mais altos e, com isso, mexer na economia do Brasil, impactando aqui o crescimento das empresas, o endividamento, causando quedas nas ações, principalmente as de crescimento e ainda mais as que têm uma dívida aí maior, né? Vocês já sabem mais ou menos o roteiro, mas vamos ver então o que está acontecendo com a inflação. Ela vem em 0,44, os analistas esperavam aqui 0,47, então veio um pouquinho abaixo do esperado, o que é positivo, mas a gente tem que ver as expectativas da inflação mais à frente, tá? De qualquer forma, essa inflação aumentou em relação ao abril, diminuiu um pouquinho em relação aqui a maio e veio também um pouco abaixo das expectativas. Neste primeiro momento, olhando apenas assim nu e cru, foi uma boa inflação, mas a sequência é que tem que ficar atento. Inclusive, temos 2 meses aqui onde a gente acredita que, obviamente, a inflação vai voltar a subir. Junho e julho teve a questão dos transportes lá e vai puxar para cima a inflação, né? A gente vê aqui, ó, que os transportes, inclusive, está aqui puxando já neste mês a inflação, né? 0,77. Temos aqui a saúde, que foi o principal vilão da inflação, o vestuário aqui em terceiro, e aqui está a média do IPCA em 0,44. Curioso que abaixo da média está alimentação e bebidas, e pelo menos a minha alimentação e a minha bebida não foi só isso de inflação que eu estou vendo não, né? Mas enfim, né? Não vou contestar aqui os indicadores oficiais, o fato é que temos outros índices aqui, tudo com inflação relativamente controlada, a alimentação que vinha mais altinha deu uma reduzida agora, e os outros 3 aqui estão na liderança da inflação, e eu já antecipo que transportes vai ser uma dor de cabeça aí nos próximos meses. Outro ponto que pode impactar um pouco a inflação é que o IPCA 15 aqui de maio, ele ainda não está pegando nada envolvendo ali o Sul, né? Onde nós não temos nem certeza do real impacto, mas o pessoal está estimando aqui cerca de 0,1, 0,2 aqui sobre o IPCA em 2024, né? Na opinião da XP, as principais surpresas em relação a essa inflação que nós acabamos de ver foram os alimentos e as passagens aéreas, que são um item muito volátil, mas veio aqui um pouco abaixo do esperado, enquanto demais itens já era esperado aqui algum aumento, porque é questão sazonal também, né, em produtos farmacêuticos e combustíveis. Importante destacar que nós temos metas de inflação aqui para os próximos anos, o Banco Central tem que buscar isso. 3% é a meta para 2024 e 2025, mas nós temos aqui um limite para cima e para baixo de 1,5, que dá uma certa folga aqui para eles trabalharem, mas nós estamos ainda bastante apertados, segundo o relatório Focus, a inflação aqui passando 4% em alguns momentos, e temos aqui a insegurança, né, da questão fiscal, que pode trazer uma surpresa e levar essa inflação para fora, inclusive, do limite aqui de 1,5. Essa é a preocupação também do Banco Central. E quando a gente vê a opinião do mercado sobre tudo isso, todo mundo tem uma opinião meio que parecida, né? Sobre as expectativas desancoradas da inflação, puxada por dúvidas em relação à política fiscal brasileira e sobre a credibilidade do Banco Central e especulações a respeito de qual seria o compromisso, né, da autoridade monetária, o Banco Central, em atingir a meta da inflação. E a gente já vai ver o discurso do Calípolo, que na minha opinião foi muito bacana, né? Mas enfim, o pessoal então está esperando que para o próximo Copom caia aqui 0,25 pontos percentual, mas se houver aqui uma piora no cenário internacional ou no doméstico, que inclusive o Banco Central está focando bastante aqui na questão do doméstico, tá? O Banco Central pode optar por manter a taxa de juros no patamar de 0,50, ou seja, não cair a taxa de juros. E aí nós veríamos então ações de novo de crescimento caindo, principalmente ações aqui com crescimento e dívida, né? A dívida atrapalha também, porque vai ficar mais caro o endividamento. De modo geral, tem aquele efeito de todas as ações ter uma quedinha ali, uma correçãozinha, né? É a questão da Selic aí mais alta a trazer uma reprecificação nas ações. Aí quem acredita que isso aqui vai passar pode, de repente, vir a ser uma oportunidade, né? Cada um vai avaliar aí. O importante é que se você tem, por exemplo, empresas como Cosan, só um exemplo, você não pode ficar aqui desesperado caso tenha uma queda, porque o Banco Central aqui está não derrubando mais a taxa de juros, por exemplo. Um dado econômico importante hoje divulgado pelo governo foi o superávit primário de 11,1 bilhão em abril,
Porém, ele veio abaixo do esperado pelo mercado, que era de 13,35 bilhões. Então, embora tenha vindo um superávit, veio abaixo do esperado, que acaba sendo uma notícia negativa. Então, olha só, dentre as projeções para o ano, a equipe estimava em 2024 um déficit primário de 14,5 bilhões, mas houve aqui uma piora, né, no saldo negativo projetado em março, que era de 9,3 bilhões. Foi um salto significativo, né? Porém ainda está dentro da margem de tolerância estabelecida pelo arcabouço fiscal. E ontem o Galípolo, que deve ser o possível novo presidente do Banco Central mais para frente, né? Ele veio aqui fazer um discurso que está alinhado com o Campos Neto, então achei aqui positivo, né? Ele tinha voltado para a taxa de juros cair 0,5 pontos percentual, assim como os outros pessoal da esquerda ali, do Banco Central, e a visão do mercado foi de um Banco Central dividido, né, que não está falando a mesma conversa, né, o que pode gerar mais impactos na economia brasileira, porque o Banco Central tem que ser uma coisa única, né? E aí, o que acontece é que o Galípolo ontem ele fez um discurso alinhado com o discurso do Campos Neto. Isso aqui é positivo, né? Ele falou que cabe ao Banco Central colocar juros em patamar restritivo o suficiente para perseguir a meta. Ele já vamos ver o resto do discurso dele, mas a visão aqui desse discurso é que foi sim alinhado com o Campos Neto, mas será que ele fez isso só para agradar por conta das críticas de um Banco Central dividido, ou será que realmente esse é o pensamento dele, né? Se for o pensamento dele perfeito, é esse o objetivo mesmo do Banco Central, se preocupar com a inflação. Ele só comentou que não estava confortável na Guides naquele momento e foi o mesmo discurso que o Campos Neto disse em relação ao Galípolo, né? E aí ele complementa dizendo que o Banco Central vai dirimir as dúvidas levantadas, reforçando o compromisso com a perseguição da meta da inflação. E a função do Banco Central não é explicar a desancoragem, mas sim reagir a ela. É exatamente isso, né? Então ele não gostaria de passar a ideia de ter o fiscal em mente aqui como justificativa, como muleta aqui para não ter a inflação aí dentro da meta. Então o objetivo principal do Banco Central é realmente manter a inflação dentro da meta. Essa é a prioridade do Banco Central e ele, no discurso dele, parece ter deixado claro que esse vai continuar sendo o objetivo do Banco Central. E agora falando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, quanto que ela poderia impactar aqui as seguradoras. Então, apesar de ser difícil quantificar as perdas nesse momento, a penetração limitada dos seguros no mercado e a baixa concentração desses ativos na região sugerem que o impacto financeiro nas seguradoras nos próximos trimestres deve ser mínimo ou pouco significativo. Para a gente ter uma noção aqui de tamanho, né, em 2023, o total de prêmios emitidos de segmentos seguros supervisionados pela SUSESP atingiram 388 bilhões, apenas 29 bilhões diziam a respeito do Rio Grande do Sul, ou seja, menos de 10%. Menos de 10% aqui nesse tipo de seguro. Além dos prêmios emitidos na região, a exposição para cobertura era menor, 10,6 bilhões. Então, olha só, nós estamos falando de 10,6 bilhões de um universo de 388 bilhões aqui, né? Então a gente vê que o impacto não é tão potencial assim. E pelas projeções da gente, estima-se que 25% das frotas dos automóveis possuem seguro e cerca de 30% das residências na região sul contam com algum tipo de proteção. Então, 25% dos automóveis e 30% das residências têm algum tipo de proteção, e a gente tem que lembrar que estamos falando apenas de uma parte aqui do Brasil. E na questão dos seguros automóveis, é preciso ver se eles têm cobertura sobre enchentes e alagamentos, muitos deles não devem ter, né? E outro seguro que é bastante preocupante lá no Rio Grande do Sul é a questão do seguro rural, né? Mas ainda bem que teve aqui a questão da soja ter sido já colhida, né? Então a Fitch Ratings acredita que as consequências seriam limitadas, tendo em vista que boa parte da safra da soja já foi colhida. No entanto, a região é responsável por uma parcela expressiva da produção nacional de arroz, que deve ser afetada. Então a parte aqui do arroz animais vai ter impacto ali na questão rural. Vamos em termos de números, o Bradesco estima um impacto de 5 a 9% no faturamento das seguradoras que ele cobre, que é a BB Seguridade, a Caixa Seguridade e a Porto. Lembrando que a BB Seguridade é mais a questão ali do agro, né, do rural, seguro rural principalmente. A Caixa Seguridade tem mais a ver aqui com a questão dos imóveis, né? Enquanto a Porto ela vai ter mais ligação aqui com a parte dos automóveis, né? Então todas ali devem ter algum impacto no sul. 5 a 9% não é muita coisa, mas também não é desprezível, porque nós estamos falando de
faturamento, né? Ou seja, não é do lucro. Do lucro seria tranquilíssimo, é do faturamento. E aí o impacto acaba sendo um pouco maior, mas, olha só, pensa no seguinte também, boa parte dos riscos aqui das seguradoras, elas utilizam resseguros, especialmente nos eventos catastróficos de baixo risco e danos elevados, né? BB Seguridade faz muito isso aqui, no mínimo aí 80% ela acaba fazendo resseguro, então se as outras empresas devem ter números aqui parecidos, então se a gente falar que número de no mínimo 80% de resseguro, então a gente está falando que mínimo de 80% desses 5 a 9% aqui, né? Então acaba não ficando muita coisa. Óbvio, vai ter de região para região, não adianta a BB Seguridade fazer resseguros ali cerca de 80%, mas naquela região do sul não fez muita coisa, enfim, né? Só mesmo quando abrir ali a caixa para nós descobrirmos realmente o que está acontecendo. Mas esses resseguros dão uma bela de uma tranquilidade, mas, na minha visão, eu ficaria preocupado se eu tivesse aqui a IRB, né? A IRB é uma das empresas que pega esses resseguros. Ela pode ter, inclusive, pego aqui muitos resseguros da BB Seguridade. Só que as resseguradoras também têm as coisinhas dela ali, como, por exemplo, fazer a retrocessão, né? Enfim. Só que eu não tenho resseguro exatamente pela complexidade, né, de ficar acompanhando isso aqui, de não conseguir mensurar o quanto teria de risco aqui essa tragédia no Sul. Eu fico mais confortável aqui, por exemplo, nas seguradoras padrãozinha aqui, né? Eventos climáticos aconteceram agora no Sul, não serão os únicos, né? Vão ter outros eventos desse tipo, não precisa nem ser climático, outros tipos de problemas aí que aconteçam, e a resseguradora sempre é mais difícil a gente estimar, a gente fica dependendo de ou estudar muito detalhes lá que vai perder muito tempo, ou esperar alguma casa de análise avaliar, ou ainda você ver o resultado mesmo vindo ali para entender o que está acontecendo. Então, é por isso que eu não gosto muito de resseguradora, tá? E no caso da Porto, eles disseram aqui no resultado trimestral que essa tragédia é difícil de mensurar, porém as áreas inundadas representam de 0,5% a 1% apenas do total veículo segurado pela Companhia do Brasil. Isso equivale a aproximadamente de 30 a 60 mil veículos. E em relação aqui também ao seguro de bens também está sob controle, eles acreditam que esse período já é normal o aumento de sinistralidade, então meio que o guide já está ali meio que contemplando já esse aumento de sinistralidade, não vai ter grandes surpresas, tá? Assim, eu acho um pouco complicado eles cravarem alguma coisa assim, porque tem um pouco de imprevisibilidade, mas já disseram aqui que vai ser relativamente tranquilo, então talvez o impacto seja menor do que o Bradesco estava esperando. A BB Seguridade disse que não espera que a tragédia climática tenha um efeito significativo em seus resultados nos próximos trimestres, diante da baixa contratação de seguros de propriedade na região Centro-Sul. Não esperamos nenhum tipo de impacto material dessa catástrofe no nosso resultado. Segundo eles também, eles lembram aqui que a safra já foi colhida, né, da soja ali, e a exposição à BB Seguridade é muito baixa. Então aquilo que a gente falou, até 9%, ainda tem 80% de resseguro, a gente adiciona que a exposição é pequena e que a soja ali já foi colhida. Então a BB Seguridade vai passar relativamente tranquila também aqui, né? Enquanto a IRB, eles não conseguem mensurar nesse momento, né? E, de novo, né, eu acho que aqui é que é mais perigoso na minha visão. Mas, de qualquer forma, desde ali do início desses problemas todos, a IRB já caiu 20%, inclusive algumas casas de análise elevaram a recomendação por conta, vamos dizer, do desconto aqui que eles estão enxergando, tá? E quando a gente fala do Bradesco, a gente sabe que o lucro da seguradora, que a gente pode ver que é bastante importante dentro do banco inteiro, ainda mais que o banco está sofrendo muito, a seguradora é o pilar forte, a seguradora que está indo muito bem, né? Só que a gente tem que ver aqui que não tem tanta exposição como tinha, por exemplo, na pandemia, olha só. Vida e previdência e saúde, que foram o que mais sofreram aqui na pandemia, principalmente a vida, né? Elas juntas aqui são muito importantes, tem uma fatia muito grande. Quando a gente vai ver aqui o que teria exposição à questão ali por exemplo, da tragédia do Sul, né, com automóveis ou algum seguro agro, alguma coisa, é uma fatia bem menor. A gente pode ver que seria o mais importante aqui talvez fosse o alto, né? E aí o Bradesco destaca aqui em frente de receita, olha só aqui a parte do alto, então assim, não é insignificante, mas assim, não é tão grande como, por exemplo, a parte da vida e tudo mais, né? Então é uma frente para a gente ficar de olho, tem que ver disso aqui o quanto que tem lá no sul e quanto realmente tem a parte de seguro de alagamento e tudo mais. Depois do alto, teria um pouquinho aqui também de seguro residencial, patrimonial também para empresas e um pouquinho também de agro, mas
não tem a mesma proporção que teria a pandemia aqui, que teve impacto, primeiro, que foi o Brasil inteiro, né? E segundo, que afetou duas das frentes mais importantes aqui do Bradesco. E quando a gente fala do Bradesco, a gente sabe que o lucro da seguradora, que a gente pode ver que é bastante importante dentro do banco inteiro, ainda mais que o banco está sofrendo muito, a seguradora é o pilar forte, a seguradora que está indo muito bem, né? Só que a gente tem que ver aqui que não tem tanta exposição como tinha, por exemplo, na pandemia. Olha só, vida e previdência e saúde, que foram o que mais sofreram aqui na pandemia, principalmente a vida, né? Elas juntas aqui são muito importantes, tem uma fatia muito grande. Quando a gente vai ver aqui o que teria exposição à questão ali por exemplo, da tragédia do Sul, né, com automóveis ou algum seguro agro, alguma coisa, é uma fatia bem menor. A gente pode ver que seria o mais importante aqui talvez fosse o alto, né? E aí o Bradesco destaca aqui em frente de receita, olha só aqui a parte do alto, então assim, não é insignificante, mas assim, não é tão grande como, por exemplo, a parte da vida e tudo mais, né? Então é uma frente para a gente ficar de olho, tem que ver disso aqui o quanto que tem lá no sul e quanto realmente tem a parte de seguro de alagamento e tudo mais. E tem também, o Bradesco também faz um pouco aqui de seguros, depois do alto, teria um pouquinho aqui também de seguro residencial, patrimonial também para empresas e um pouquinho também de agro, mas não tem a mesma proporção que teria a pandemia aqui, que teve impacto, primeiro, que foi o Brasil inteiro, né? E segundo, que afetou duas das frentes mais importantes aqui do Bradesco. E se você quer ganhar dividendos com opções ou fazer aquela proteção contra a queda para ganhar mais dividendo ainda na volatilidade das empresas, considere conhecer meu curso de opções que está na descrição do vídeo nos comentários fixados, porque depois de maio eu vou pausar ele agora no fim do mês, porque eu vou iniciar o meu curso completo de investimentos e vou estar vendendo opções junto com este outro curso e só depois que eu volto a vender ali o curso de opções à parte, tá? Não se esqueça do like no vídeo, um abraço e até o próximo. Valeu!